Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Jesus, no Evangelho de hoje, ele nos traz um ensinamento sobre a tradição e o magistério. Porque quando Jesus diz que tem muitas coisas para dizer, mas eles ainda não são capazes de compreender, Jesus diz que quando vier o Espírito da Verdade, esse mesmo Espírito conduzirá à plena verdade. Ou seja, a verdade de fé, aquilo que é a verdade por essência, que é a própria verdade de Deus, ela é imutável, mas o entendimento dela vai se dando no decorrer do tempo. Por isso que Jesus Cristo diz que eles ainda não eram capazes de compreender, porque eles ali receberam o ensinamento, mas eles teriam que se esforçar para entender profundamente este ensinamento. Por isso que o Espírito da Verdade é esse Espírito que nos faz compreender a verdade. E assim a Igreja continua conservando a tradição e com o seu magistério confirmando pelo desenvolvimento teológico e dogmático aquilo que são as verdades de fé e dogmáticas que foram dadas à Igreja pelo próprio Cristo. Por isso que o Espírito da Verdade, ele vem nos auxiliar no nosso presente, ou seja, ele vai nos dando discernimento, capacidade de discernir sobre as nossas circunstâncias, sobre aquilo que está ao nosso redor, sobre os acontecimentos, nos dá a capacidade de discernir e entender e compreender, ler a história, para que possamos dar uma resposta a essa história. O Espírito da Verdade, ele vem a nós para nos auxiliar a continuar conduzindo a Igreja no caminho de salvação, para a salvação das almas. Por isso que Jesus ele vai nos chamar essa atenção sobre esse Espírito que vem em nosso auxílio para nos dar uma compreensão mais profunda e cada vez mais profunda desta verdade de Deus. Por isso que esse Espírito ele atua no nosso presente para esse aprofundamento, mas ele também nos revela coisas futuras, porque uma vez que nós nos tornamos dóceis ao Espírito Santo para ler o presente, esse mesmo Espírito nos mostra as consequências dos fatos presentes e nos dá a capacidade de perceber e intuir aquilo que poderá acontecer futuramente. Por isso que esse Espírito ele vai tocando em nós e vai nos ajudando cada vez mais a perceber e ler a nossa realidade, ler o mundo, para que possamos, em todos os momentos, possamos dar a resposta suficiente para iluminar as consciências, para fortificar a convicção do coração, para fazer com que a fé germine, floresça em esperança e dê o fruto da caridade e do amor. Por isso também que Jesus Cristo nos traz um outro ensinamento nesse Evangelho. E ele vai dizer que ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Ou seja,
essa glorificação de Cristo se dá através daquilo que é a obra de Deus que se manifesta em nós, ou seja, a obra de Cristo que se manifesta em nós, porque quanto mais nós formos capazes de ser instrumentos de Cristo Jesus e fazer com que os seus atos, a sua vida, seja encarnada na nossa própria carne, mais nós seremos esses canais da graça, mais a nossa vida glorificará a Jesus Cristo, mas também glorificará o Pai. Por isso que Jesus ele diz, ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Ou seja, ele receberá de Cristo aquilo que são as verdadeiras atitudes, a verdadeira forma de viver, e nos anunciará, nos auxiliando a viver essas mesmas coisas. Ou seja, o Espírito Santo ele vem ao nosso encontro para nos ajudar a viver em plenitude o Sagrado Evangelho, a vida do próprio Cristo em nós. É assim que nós glorificamos a Deus, através das nossas atitudes, da nossa mudança de vida. E é assim que nós permanecemos no caminho, aprofundando cada vez mais o conhecimento da verdade, porque Jesus já anunciou a revelação plena, e essa é imutável. A doutrina, a moral, ela não muda, mas o entendimento dela pode ser aprofundado. Por isso que nós precisamos do auxílio do próprio Deus, do auxílio do Espírito da Verdade, para que possamos investigar, conhecer, compreender profundamente a verdade que é o próprio Deus. E assim estaremos fazendo parte da tradição e do magistério da Igreja, conservando o depósito da fé, esse dom imutável que não muda nunca, mas proporcionando ao tempo uma leitura que faz com que a doutrina, a moral responda à necessidade do nosso tempo presente. Por isso, busquemos ser dóceis ao Espírito, para que Ele possa sempre nos conduzir e nos leve àquilo que realmente é o verdadeiro motivo da vida cristã, que é a glorificação do próprio Deus, essa glorificação que se dá já aqui nesta terra, através da nossa vida, do nosso testemunho, do Evangelho de Cristo, encarnado na nossa própria carne. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.